Iniciando a nossa gravação do nosso primeiro encontro oficial. O encontro passado com a Carol foi um bônus, mas ele foi muito sobre constelação familiar. Aqui hoje a gente vai falar muito de negócios, de conexões entre nós, de brinde, de permuta, de contrato para as bonitas que ainda não fazem contrato. Eu vou orientar para a gente profissionalizar o negócio, deixar o negócio com cara de negócio. E aí é óbvio, na particularidade de cada um. Óbvio que a manicure, né, a Rai, enquanto manicure, não vai fazer um contrato, mas enquanto escritora de unhas em gel, sim. Então, a gente adapta a comunicação e a estratégia, mesma coisa a Josi, que está ali começando nos doces, né? Por enquanto está nos doces, mas eu já falei para ela, vamos fazer doce fit também, porque é o mercado carente de doce. Então, assim, claro que tem negócios que talvez não vai se aplicar o contrato, mas em outros vão. Então, vamos começar começando. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir. Eu sei que a Caru já avisou que está jantando. Por quê? Porque eu quero que vocês vão se conhecendo, se conectando e entendendo como uma pode auxiliar a outra. Eu coloquei lá no nosso grupo para a gente trazer anotado todas as opções de, cara, isso eu sei fazer, isso pode contribuir, dando janta para o Joaquim. Beleza, daqui a pouquinho então tu abre. Isso eu posso contribuir, isso eu posso ajudar, para a gente já entender. Opa, daqui a pouco Josi está ali, está conversando com alguém que diz assim, nossa, Josi, não posso comer doce, porque não, estou muito acima do peso, estou muito aqui, estou muito ali. Ela tem, dentro deste grupo, 3 nutricionistas que ela pode agregar. E aí, o que eu sempre digo para vocês? Quem faz agir chegando, quem faz essas indicações, é muito importante ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Ter essa coisa de, ok, eu estou recebendo indicações, como que eu posso ajudar também? Então, por isso eu já trouxe para vocês assim, para a gente entender o que eu consigo auxiliar, contribuir. E aí, eu, durante algum tempo, conversei isso com as meninas lá no início da era aqui deste trabalho terapêutico. Como que eu poderia retribuir? Eu achava assim que daqui de Vila Velha eu tinha muita dificuldade de indicar pessoas de calçado para ir presencialmente até a Caroline, por exemplo, que é físio e trabalha presencialmente. Da mesma forma a Camille. Então, como que eu fiz e talvez sirva para vocês modelarem? A gente faz em serviço. Então, eu entrego serviços a mais. Para quem entra, para quem indica, para quem reposta, eu entrego serviços a mais. Deixa eu apresentar a Camila para vocês, para quem não conhece. A Ká é uma maravilhosa, que a gente fez mentoria, assim como com a Caroline, lá da Amanda Alves. Nós fizemos a MMR juntas, acho que em 2022, bem no início de 2023, nem lembro, mas já tem bastante tempo. E a gente sempre trocou muito no offline. Troca livro, troca dica, troca coisa de rios, e troca não sei o que, compra isso não sei aonde, grupo de tal não sei o que. Eu digo, cara, tem tudo a ver a Camila com a gente. E assim como eu convidei a Gi e a Tainara, eu convidei a Ká para ela participar com a gente, porque eu tenho certeza do poder que mulheres unidas têm. O poder da indicação, o poder do próprio engajamento. Então, vamos começar de fato, antes de vocês, enquanto as meninas estão terminando de jantar, eu vou dar só uma repincelada do que a gente vai lembrar e falar hoje, tá? Relembrando que eu já comecei a falar, mas eu tinha esquecido de registrar. Aqui eu quero que vocês se sintam à vontade. É um grupo seguro de mulheres escolhidas a dedo para estarem aqui e que se auxiliam, que crescem junto, que se apoiam, que contribuem, sem o espaço da rivalidade, do medo da concorrência, sem aquela neura que a gente vê em outros locais. Então, sintam aqui como um local, que nem eu falei para cá quando eu convidei ela para participar, de mulheres terapeutizadas.
Porque aqui somos diferenciadas, sim. A gente já não está mais naquela coisa da rivalidade, da escassez, do não posso compartilhar, porque senão ela rouba a minha ideia. Cara, a gente quer mais é crescer juntas. Porque mesmo entre nichos iguais, ainda há formas de trabalhar, de atender diferente, tá? Isso que a gente está falando tudo tem muito a ver com mentalidade, com a forma da gente pensar e da gente viver. E a gente vive essa mentalidade não só no negócio, mas quem tem essa mentalidade de prosperidade, ela vai ter essa mentalidade para empreender, ela vai ter essa prosperidade para o casamento, para os relacionamentos, ela vai ampliar. Da mesma forma que quem é muito medroso, muito escasso, muito pensando de, eu não posso compartilhar, eu não posso repartir, eu não posso, porque vão roubar a minha ideia, é um pensamento de escassez. E que pode observar, essas pessoas dificilmente são pessoas que abundam na vida. E aí, quando eu falo de abundância, eu falo não só de grana, mas eu falo de uma vida com significado, com leveza, de uma vida que faça sentido. Isso tudo tem a ver com mentalidade. E a gente fala muito sobre isso nas sessões, para a gente parar de pensar no que falta, para a gente pensar de forma próspera, para a gente pensar de uma forma mais abundante. Vamos colocar para jogo o que cada uma tem para oferecer? O que tem de bônus, de brindes, de presente, lá daquele que eu aceito fazer live. Eu não, nossa, live nem pensar. Não, eu aceito isso, eu aceito aquilo. Por quê? Porque isso serve para todas pensarem assim, opa, live sozinha eu ainda não faço, mas será que se eu fizer com alguém dá certo? Não sei. Pode ser que algumas pensem assim. Eu sei que muitas aqui já fazem live com a mão nas costas. Eu e a Camila, a gente chegamos na era aqui de que se fazia live 3, 4 vezes por semana. Então, assim, às vezes juntas é mais fácil. Pega ali o nicho de uma, a fala de outra, fica um bate-papo mais confortável. Às vezes sai aquele medo. E aí não precisa pensar assim, mas tem que ser 2 nutris. Aqui temos 3. Mas não é que precise ser juntas no mesmo nicho. Pode ser uma de emagrecimento, outra de mentalidade, uma de bem-estar, outra de cuidado emocional, outra de doce com nutris daqui a pouco, né, para equilibrar, para organizar. Então, vamos entender o que cada uma tem coragem, vamos usar essa palavra, tem coragem de oferecer, ou consegue, ou se sente pronta? Vamos olhar para isso? Quem quer começar? Quem é corajosa que quer começar? Minha piada velha, vocês podem falar uma de cada vez, para não se atropelarem. Oi. Diga, meu amor. Falar. Então, acho que eu não tenho coragem de fazer uma live, nunca fiz na vida. Mas, assim, eu acho que com alguém, com uma Nutri ou qualquer, né, que essas mulheres no grupo, talvez eu ficaria mais confortável, né? Mas, tipo assim, eu abrir uma live e fazer sozinha, eu acho que eu não tenho coragem. Que delícia! Eu sou campeã de fazer as primeiras lives com as pessoas. Já tô na fila, quero ser a primeira da fila para fazer live juntas. Já aceito. Dá um frio na barriga, assim, porque nos stories tu grava e apaga e grava de novo, né? Mas na live. Ai, Então, nada. deve ser bem legal. Stories dá para ser feito de primeira, gente. Agora há pouco eu tava falando com a Camille. Cara, não apaga não, minha filha. Stories você apaga sozinha amanhã. Continua, só, tipo assim. E aí eu não levei lá no grupo, porque ainda não deu tempo. Mas, tipo assim, a gente coloca o grande finale bem no início do segundo vídeo. Então, gente, eu tenho um negócio aqui, blá, 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 blá. Tu começa a falar que ela já apagou. E aí, mas eu tenho uma novidade para te contar. Interrompe o raciocínio e começa um novo story. Cara, a novidade é pá, porque se tu deixar a novidade perto de 1 minuto para encerrar 1 minuto, nem todo mundo escuta até 1 minuto de story. Então, essa era a grande sacada. E aí, minha filha, mesma coisa, tu não apaga story, não. Meu filho, grava direto primeiro. Nem ocupa a memória do celular, já grava direto no botão dos stories, sai falando, já lá assim. É assim, juro para vocês. Juro. 99% dos meus stories é assim. Claro que algum que eu erro demais, eu apago. Algum que a minha ave sai voando assim, meio na minha cara. De vez em quando dá umas coisas assim que eu apago.
Mas fora um palavrão, um marido sem camisa, de cueca, passando por trás, fora um negócio assim, muito fora do contexto, eu largo do jeito que está. É a vida acontecendo como Deus quer. Mas, ó, eu topo fazer live com todas. Com todas. Quero perder o medo, quero perder o cagado. Vambora. Já estou aí. Eu também topo fazer live, gente. Podem me chamar. Eu também topo fazer live. Além de lives, tá? Mas o que tu consegue contribuir? Eu sei que tu tens e-book, sessão individual que tu já tinha oferecido lá pra galera. Live, agora tu acabou de dizer que sim. Canva, a Tá já está me ajudando, maravilhosa, aquela capa linda com o negócio dos peitos de fora, foi ela que ajudou a fazer. Eu sou ruim de capa, eu perco muito tempo. Eu gosto de escrever, pessoa com fogo no rabo, tem que fazer tudo rápido. E eu fiz mais uma capinha lá, acho que tu não viu ainda. Não vi, não deu tempo de ver. Ontem foi insano. E hoje também não foi muito diferente. Mas o que mais, amores, que a gente pode olhar? Tá, mais alguma coisa que tu lembrou além da live? E que tu já tinha oferecido? Eu? Eu poderia o e-book ou aquela sessão, assim, de mapa de ação, né, de 20 minutos, poderia dar como um presente, oferecer, né? Acredito que seja isso. O que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem conversar, seja lá no privado ou seja no grupo, o ideal até que essa conversa possa acontecer no privado é entender assim, tá, posso oferecer a tua sessão lá como Nutri do plano de ação e te oferecer alguma coisa aqui do lado de cá? O ideal é que haja esse equilíbrio entre dar e receber. O que eu sempre digo? Trocas têm que ser boa para as duas partes. Claro que a pessoa que tu indicar, pode ser que a Tainara converta e que faça o procedimento com ela. Mas ou a Tá retribui em sessão para quem está indicando, ou a Tá contribui com o e-book dela para aquela pessoa que está indicando, ou ela contribui talvez com uma porcentagem da venda, 10%, aí vocês vão combinar. Mas eu sempre digo, precisa ser bom para os três lados. Para a cliente que foi indicada, que recebeu o bônus, vai ser bom, porque ela vai ter uma Nutri acompanhando de perto, assim, assim, assim. Para quem dá o bônus é bom, porque valoriza o produto. E para quem recebe um cliente, um lead, ele também é bom, porque pode ter a conversão. O que é importante, eu estou sempre falando com vocês, a hora que a gente for fazer isso, Caru faz isso com magnífica excelência. Mas a gente precisa falar bem de quem a gente está indicando, que é para valorizar o nosso bônus. Então, se eu estou dando um bônus, por exemplo, tá? Eu estou lá dando um dia de sábado no espaço da Camille para quem tem criança. Eu vou falar bem do espaço da Camille, eu vou dizer que é limpo, que é organizado, que a Camille trabalha sempre arrumada, porque é o que ela está batendo essa semana nos stories, que ela se preocupa com a ética, com a segurança das crianças, com não sei o quê, que ela não deixa sozinha, que ela tem X anos de experiência, que é para o meu bônus também ser valorizado. Então, precisa ser bom para todos os lados, e isso é mentalidade de prosperidade. Eu vou oferecer o serviço de Nutri ou o serviço da Carol, a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí tem horas que tu pode pensar assim, mas como que eu vou conseguir indicar lá na cidade de Caru para fazer presencialmente? Caru tem produtos, só que ela não tinha botado os produtos dela na roda. Não tinha, que hoje vai botar. Mas como que eu indico, como que eu faço? Porcentagem, eu fechei aqui uma venda, graças à indicação, então eu retribuo com uma porcentagem. Ou, se Caru tem aula bônus para trocar, e eu sei que ela tem, olha só, eu tenho aqui uma aula bônus para ajudar a movimentar o intestino, não é esse o nome do título da aula, não, é um título mais bonito que esse, mas eu entendi que é uma automassagem. Eu tenho uma aula bônus. Poxa vida, quase todas nós podemos ter essa opção de, cara, eu tenho aqui umas aulas com uma físio que pode te ajudar nisso daqui. Claro que há particularidades, que nem eu estou dizendo, Josi é recém
começou a vender doce. É mais difícil encaixar, Josi. Tenta não ficar perdida. Confia que eu seguro na tua mão depois no privado, que nem a gente faz, tá? Tipo assim, tá, mas e para mim, como é que fica isso? A gente chega lá, tá? Mas a gente precisa pensar que tu consegue indicar toda essa galera que tá aqui e elas, em algum momento, conseguem também indicar, seja repostando, seja engajando, seja contribuindo, se a aula bônus não fizer sentido. Essa é a ideia. Fechado? Cá, bota seu jogo na mesa, aproveita. Caru, isso. Eu falei só Cá, tem Camille e Carolina. Eu fiquei assim, qual de novo? Desculpa, tem mais a Camille agora. Desculpa, gente. A mania de chamar vocês tudo pelo apelido, né? Então, eu já até conversei nos bastidores aqui com algumas e já até fechei essa parceria, mas aqui, as meninas daqui, eu posso doar a sessão mesmo para agregar elas, fazer um sorteio ou alguma coisa que engajem também o Instagram delas e as meninas venham até a mim mesma ter a experiência. Os produtos, eu preciso de mais um tempo porque, né, eu tô resolvendo uns BO internos aí, enfim, mas é uma ótima sacada, por exemplo, com a Tainara, que ela tem uma visibilidade boa no Instagram, ela é nutricionista, os produtos é para emagrecimento, então daria legal essa questão de porcentagem para ela, então acho que daria uma coisa assim. E eu nem tinha pensado esse ponto da aula bônus, mas eu posso dar, assim, gravar aula de várias automassagens, alguma coisa assim, e fornecer para vocês. Como que não tinha pensado se eu escrevi lá no nosso grupo hoje qual produto, qual serviço, qual quantidade? Porque, minha querida, hoje foi uma correria louca. Eu não consegui fazer nada daqui. Também. Mas ainda assim, tá escritinho lá, que é para depois vocês organizarem assim, ó, por exemplo, um produto, 2 produtos, qual produto ele serve para emagrecimento. Eu dei o exemplo antes da Rai entrar, tipo assim, papelaria. Ela colocou assim, nossa, eu também faço papelaria. Eu esqueci. Sim, mas o que de papelaria? Eu, Tatá, quase não vejo ela postar papelaria. E, tipo assim, para a gente entender o que vocês fazem. Da mesma coisa tu, Caru. Talvez a galera que está chegando por agora não entenda assim, não, eu tenho o Slim, que ele ajuda nisso, eu tenho o Relax, que ele ajuda naquilo outro. Para as meninas entenderem qual produto, qual quantidade tu disponibiliza e em troca de quê? Tá. Eu ainda coloquei assim, não digo em troca de quê, mas ter uma ideia, tipo assim, bom, esse produto ele custa em torno de R$150 para mim de custo para enviar lá para Porto Alegre, mais uns R$20. Eu aqui chutando, né, aleatoriamente. Então, eu teria aquilo ali. Ok, aquilo ali dá mais o equivalente a uma sessão, a um isso, a um aquilo outro. Esse tipo de ideia é a gente, como produtora do nosso produto, que tem que entender o quanto vale para essa troca ser boa para todo mundo. Para essa troca ser boa. Levando em consideração, sim, a gente não vai ser ingênua de dizer que não. Tainara tem um absurdo de seguidores. É óbvio que a visibilidade dela também é um preço a ser contado. Porque a gente sempre é postado nos stories da Tatá, que fiz mil seguidores terça-feira passada, e ser repostado nos stories da Tainara, que já tinha 90 mil seguidores, tipo assim, tem um pezinho, um pouquinho diferente, né? Tipo assim, um pouquinho diferente. Não é a mesma proporção. Então, a gente também tem que levar em conta quando faz uma parceria com alguém maior que a gente. E aí eu não estou dizendo maior de forma arrogante, eu sou pequena. Cara, eu sou um dos menores perfis que tem aqui. Então eu posso falar desse jeito, porque, tipo assim, tá tudo bem. Não é isso que indica vendas. Caru sabe, novembro e dezembro ela foi minha sócia, minha parceira, e tipo assim, a gente arrebentou a boca do balão. E comemoramos, e ela chorando, eu para ela, cara, foi uma comemoração linda. Tipo assim, genuína, e eu tinha o quê? 800 e poucos seguidores. Então, assim, não é o número só que importa, mas ele também tem que ser levado em consideração. Quando estou dando o exemplo da Tainara, que é um dos maiores que a gente tem aqui. Eu acredito Camila também é outro perfil gigante que tem, e que também tem um puto engajamento com a galera dela. Gi, diga, meu bem. Já aproveita e já fala o que tu bota na roda. Exatamente, mas por isso mesmo que eu vim falar. Aquele dia no grupo, quando você perguntou das parcerias que a gente podia fazer e tal, eu disse que meu tempo estava muito justo
e que eu não conseguiria fazer muitas parcerias e tal, mas agora não deu tempo nem de ler direito o que você escreveu lá no grupo, mas eu anotei para ir pensando aqui enquanto isso. Eu já tenho parceria com a Carol, já tenho parceria com a Alô, né, lá no Multishow, e eu fiquei pensando assim, gente, mas eu venho para calçado só, fico praticamente 24 horas aqui, como que eu faço e tal, e alguns temas não tem a ver com o que eu falo no meu Instagram, enfim. Só que agora, pensando aqui nisso tudo, por isso que é bom a gente conversar, né? Eu pensei da seguinte Pensando forma. naquele futuro que eu sei que a senhora quer, que a senhora me contou. Pois é, também. Mas, assim, a princípio, eu pensei da seguinte forma. Como eu venho, assim, para trabalhar fora, que eu sempre tenho um conteúdo fixo, é terça e quarta, geralmente quinta ainda tem alguma coisinha, mas assim, eu pensei em separar um dia da semana, e aí quem aqui tiver interesse, eu falar do produto ou do serviço de quem quer que seja, quem queira aqui. Por exemplo, a Caru já faz parceria, mas tem um tempo já que eu não falo sobre, até porque eu sento, a gente dando a falar, chega a hora de ir embora, tchau, não lembro nem de uma foto. Mas enfim, começar a fazer assim, toda segunda-feira eu vou criar um projeto pessoal. Gente, vocês já sabem que toda segunda agora eu falo, estou participando de um grupo assim, 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 porque vai impactar a Thaís, que é a cabeça do grupo, mas também toda semana um serviço ou um produto diferente. Posso também fazer análise de Instagram, ajudar vocês. Já me disponibilizei também da gente fazer uma aula né, sobre análise de Instagram ou sobre facilidade de alguma coisa, porque assim, eu caí de paraquedas como digital influencer, mas antes de mais nada eu sou social media. Então, assim, eu trabalho com marketing há muito tempo, e aí mais voltado nessa parte do Instagram, das redes sociais. Então, assim, me coloco à disposição para as lives, me coloco à disposição para a gente ter esse bate-papo no dia que vocês quiserem. Posso fazer também essa questão de análise de perfil, assim, até de uma forma bem mais pessoal, falando, eu quero saber o que você gosta. Eu não gosto muito de regra, e eu e Carol, a gente conversa sempre sobre isso. Não adianta eu querer falar, Carol, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Ela trava no meio do caminho e não quer fazer nada daquilo, e aí tudo fica para trás. Acredito que é uma questão também comum com as nutricionistas, né? Porque se você, de cara, colocar para seu paciente fazer tudo aquilo, mudar a vida, não vai funcionar. Então, assim, me coloco à disposição, e se vocês acharem legal, também eu posso separar um dia da semana, e quem tiver interesse me fala. Aí, por exemplo, quem é serviço, quem é de fora, a gente conversa para eu entender como que eu vou falar sobre o seu serviço e tudo mais. Porque, por exemplo, a Camille, que eu não tenho filhos, a minha sobrinha não mora aqui, não é a idade que ela atende, mas eu sou de calçado, então eu posso falar, gente, por conta do grupo tal, conheci o serviço da Camille, e é assim, assim, assado e tudo mais, e posso fazer para todo mundo. É uma forma de encaixar com o que eu falo, porque eu achava muito vago falar, de repente, de uma coisa que eu não tenho ligação nenhuma. E aí, ligação seria o grupo. E também, quando quiserem fazer live, quem tem produto, que quiser me enviar o produto, para eu mostrar o produto e tal, é ainda melhor, né? Porque, por exemplo, pega o doce da Josi, e aí mostra um doce, olha, gente, olha como é recheado, como é isso, como é aquilo. É o que eu faço, inclusive, no Show Café, lá para Lorena, mas, assim, seria um espaço à parte, dedicado mais para me doar para o grupo também. Perfeito, Gi. Já te passo a palavra, Caru. E o que tu imagina que a gente consiga retribuir, que eu sempre falo, a gente tem que crescer juntas. Para mim, é uma baita retribuição. Tu tá lá, tá conversando do grupo e tudo mais. E eu já tenho em contrato com as meninas que quando elas me divulgam por 10 semanas consecutivas, vendendo ou não, elas ganham encontro comigo. Como que funcionaria a tua retribuição? Tu já pensou nisso? Tipo assim, bom, ok, a Josi vai mandar o doce e vai ter algum valor? É só se depois disso bombar as vendas? É uma porcentagem das vendas? Ou tipo assim, vamos ver como é que fica as vendas primeiro e depois a gente analisa os números? Tu dá algum acompanhamento de análise de números? Por exemplo, troquei aqui,
fiz o que tu falou, tu me repostou uma semana, depois a gente acompanha os stories, acompanha as views, e tipo assim, como que é essa retribuição do trabalho da Gisela? Então, Thaís, eu tinha pensado, como eu acabei de pensar nisso, eu já estava pensando uma forma de retribuir, porque eu estou aqui com um gesto de generosidade à parte do. Então, assim, eu pensei a princípio ser isso, te retribuir. Porque já que eu estou aqui por isso e todas concordaram com isso, eu pensei em retribuir a você e a cada uma delas que permitiram que eu estivesse aqui. E aí, assim, por exemplo. Eu gosto de mostrar arrepio para uma pessoa pelo dia que fica arrepiada. Pois é. Aí, por exemplo, eu acho que nada mais justo de fazer de uma forma igual para todas seria isso, é simplesmente a minha vez de retribuir a generosidade que todas tiveram comigo. Aí depois, se por acaso achar, não, Gisela, foi legal, além do que também todo mundo vai me repostar falando, então quem não me conhece, show. E assim, se depois quiser, não sei se vou poder atender, mas assim, também. Mas a princípio seria mesmo em retribuição. Perfeito. Muito obrigada. Nós agradecemos e te usaremos. Diga, Caru. Tá fechado, amor, o microfone. Eu abaixei a mão em vez de ligar o microfone. Eu acho que isso vai ser muito bom para a Gisela, inclusive, para mostrar para o mundo que ela está participando também de algo da parte empresária dela, para não ficar todo mundo que em Calçado conhece a Gisela como a influenciadora, a que vai em todos os lugares, a que faz propaganda. Então, quando ela vir falar que ela está participando num grupo de empreendedores e tudo mais, e que ela também tem lá o seu projeto, enfim, eu acho que isso também vai ser muito bom para o posicionamento dela, até ela conseguir, de fato, fazer a transição de carreira. Eu acho que vai ser muito importante. E para a gente, claro, né, de aproveitar dos dons dela. E eu retribuo isso. Eu me comprometo a retribuir essa generosidade dela para vocês, ajudando ela nessa transição de carreira que vem aí. Está comigo que eu retribuo para nós. Claro que eu vou agradecer, né? Mas é realmente em retribuição. E isso eu acho que tem a ver com o meu conteúdo, que eu falava mais, né? Hoje em dia eu falo pouco de empreendedorismo, de marketing, ensinando alguma coisa de Instagram. Então, assim, tem a ver. Por isso que eu acho que esse é o gancho perfeito. Porque, por exemplo, eu falar simplesmente da Tainara, que é Nutri, lá do outro lado do Brasil, ia ficar perdido. Ou falar da Raira, dos produtos dela, que não são daqui de Calçada, enfim. Poderia ficar um pouco perdido, mas eu vou entrar estou participando de um grupo de mulheres, empresárias, empreendedores, isso, e aí eu falo. Então, acho que casou perfeito dessa forma. Muito bom. Ai, meu amor, vamos botar esse negócio para o jogo. Que papelaria temos? Porque eu lembro que eu vi alguma coisa de Natal e depois não lembro mais de nada. E eu lembro só de perguntar assim, mas é tu que faz? E esse assunto morre que na nossa sessão a gente trova. E nunca falamos da tua papelaria, né? Não, a minha papelaria aconteceu assim. Comecei com infantil por conta do meu. Eu sempre gostei dessas coisas de artesanato, assim, e comecei a fazer por causa do aniversário do meu filho de 1 aninho. E faço. No Natal, faço coisinhas voltadas para. Fiz, né? Bolinhas de Natal, cardzinho para empresa. Estou fazendo agora para Páscoa, tem até, deixa eu pegar um aqui, meu cardzinho assim, ó, para dar de mimozinho, né, para as clientes, e faço também a infantil, topo de bolo, caixinha personalizada, sacola, o personalizado em geral. Camille tá aí já com o sorrisinho aberto. Gurias, depois a Rai mostra para nós algum série de fotos, algum conteúdo, se é que não tem algum destaque lá no Instagram, talvez, para a gente dar uma olhada. Eu tenho o Instagram dos personalizados, e eu nunca falei, né? Eu estou descobrindo isso nesse segundo. Não faço Tem o Instagram do personalizado. Esse aí eu nunca bisbilhotei lá. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que daqui a pouco a gente pode pensar para o Dia das Mães, que é para dar tempo também da Rai produzir, para dar tempo dela fazer, porque a gente sabe que a mulher é multitarefas. Ela tem filho pequeno, ela tem marido, ela tem casa, ela é
a nail designer, e ela é instrutora de nail design, tipo assim, e ela faz personalizados e ela faz maquiagem. Eu digo que é quase a Barbie, parece até a Júlia, que aliás a Júlia, eu troquei esse dia pela Júlia, alguém manda um zap para a Júlia, Dona Caru, me ajuda aí, vou te secretariar, para lembrar a bonita que esquece da vida, que eu troquei o dia do encontro para ela vir, e ela não chegou. Mas vamos lá. Su acabou de sair. Elô, se tu já conseguir falar depois, tu fala pra gente também o que tu tens. Cá, quer comentar do que tu tá disposta de lives, que eu sei que tu já faz de mãos para trás, e o que mais que tu tem de serviço? Falar um pouco dos teus serviços, meu amor. Sou eu? Isso, perdão. Mania de falar cá e não terminar. Desculpa. Eu esqueci. Oi, gente, será que é a Camille? Será que sou eu? Enfim. Não, faz lives com as mãos para trás, é a senhora mesmo, Dona Camila. Oi, gente, boa noite, prazer, eu sou a Camila. Eu estou aqui um pouco perdidinha hoje, porque eu não conheço ainda o trabalho de vocês, mas eu vou fuçar o Instagram de cada uma. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu faço, só para poder me apresentar. Eu trabalho com gestão emocional, saúde emocional, mais ligado para o ressignificar de traumas, do luto, e especialista em neurociência. Então, com toda a minha experiência de vida, hoje eu fiz uma transição de carreira uns 2 anos atrás, e hoje eu estou aí imersa nesse mundo novo do digital. Eu tenho uma mentoria que é chamada Sentir para Curar, e tem uma comunidade Ressignifique, onde a gente trabalha muito sobre o que acontece com o nosso cérebro quando a gente passa por desafios da vida, e como a gente pode transformar, né, trazer um novo olhar, apesar da dor, apesar dos desafios aí da vida, como a gente pode viver com mais sentido, com mais leveza, com mais qualidade de vida, independente dos desafios que a gente enfrenta aí pela vida, né? E eu fiquei aqui pensando, eu falei assim, gente, eu não sei nem o que falar, de oferecer, enfim. Eu até mandei mensagem para a Thaís hoje mais cedo, falei assim, Tatá, deixa eu te contar, eu vou só observar hoje, tá? Hoje eu vou ficar bem quietinha. Aí ela, nada disso. Mas, enfim, eu não estou sabendo muito o que falar hoje aqui, estou um pouquinho perdida. Eu sei que a Camila esqueceu de falar que ela também trabalha com cestas de café da manhã. E vou dizer que as meninas compram cesta de café da manhã, porque eu ganhei uma cesta linda de café da manhã quando eu fui lá. Então, ela esquece, mas ela tem, que eu sei que ela tem. É verdade, eu tenho. Ela é minha xodozinha, mas que como eu ando tão imersa nesse meu novo projeto, eu estou deixando a bichinha ali, assim, descansando. Eu tenho uma cesta de café da manhã que, inclusive, ela nasceu por conta de uma dor muito grande. E quando eu recebi essa cesta de café da manhã, foi um abraço mesmo, aí aquilo me deu muita vontade de fazer. E aí vai fazer 5 anos agora, em junho, que eu tenho essa empresa. E que só que ela não precisa de colocar muita energia, porque ela por si só já tá fazendo as vendas, ela, né? Enfim, por isso que eu sempre esqueço de falar quando eu vou apresentar quando eu estou nesse universo assim, de empreendedoras, né? Eu sempre fico mais focada no digital. E eu sou de Brasília, não sei se tem alguém de Brasília aqui no grupo, mas eu sou de Brasília. E aí é isso, o que mais, Tatá? Me ajuda. Enfim, gente, eu não sei. De produtos fica difícil, né? Por conta da cesta, não é muito possível. Mas às vezes pode ter, inclusive, uma aula bônus. A gente tem a galera que cuida do corpo, a Camille que tem o espaço de mães, e espaço de mães também é interessante ter alguma coisa voltada para a mentalidade. É uma aula que tu talvez, eu falo de aula muito tranquilamente contigo, porque eu sei que tu dá aulas incríveis, tu fez o desafio dando aulas ao vivo para a gente todos os dias. Então, assim, eu tenho certeza que a hora que tu, ok, deixa eu ver como é que eu posso ajudar, a aula bônus é uma opção, a cesta daqui a pouco é uma opção também, porque eu acredito que dê para enviar
não sei se são muito perecíveis, se não são, se são muito São sensíveis. são muito perecíveis. Então, a cesta não seria o caso. Mas, ainda assim, a aula bônus é sempre uma opção. E, que nem eu falo para as meninas, às vezes a gente acha assim, nossa, mas eu não saberia como auxiliar. Às vezes, daqui a pouco, elas te indicaram alguém que está ali passando pelo luto, por uma dor intensa, por um término muito intenso, e que, ok, ela comprou de ti, tu valida essa pessoa uma porcentagem. É o que eu falei, às vezes a gente não acha uma troca equiparente, e aí uma porcentagem nas vendas faz parte também. Por quê? Porque é melhor a gente ter mais indicações. Eu sempre digo, o poder da indicação é muito valioso, o poder do network verdadeiro, real, ele é muito valioso. Vocês são a prova disso. A maioria das meninas aqui são da cidade de Calçado, porque eu fiz mentoria com o Caru. Então, é aquela coisa assim que uma foi retroalimentando a outra, mas é uma opção viável. Finalizou cá, Camila? Não, então, a gente pode fazer, né? A gente pode conversar sobre sobre essa aula bônus, a gente pode conversar sobre lives também. Então, eu tô super aberta, viu, gente? Vou ficar mais quietinha aqui observando, conhecendo vocês, mas eu estou super aberta para o que vocês quiserem conversar comigo, que a gente puder fazer de troca. Eu sou super dessa mentalidade da Tatá, de uma incentivar a outra, uma segurar na mão da outra. A gente sabe que esse meio do empreender tem os seus desafios, e quando a gente tem pessoas para a gente segurar a mão e ajudar, empurrar mesmo, a caminhada fica muito mais gostosa, né? Então, eu estou aqui super aberta para o que vocês precisarem. Ela é essa generosidade toda. Não é à toa que eu convidei ela para estar aqui com a gente. Heloísa, meu amor, pode falar. Saudade que eu tô de ver vocês, né? Ai, vocês que não estão aparecendo nos encontros, que estão só aqui, que saudade. Só assim nos stories, porque eu também fico acompanhando os stories, né? Levantei a mão mais cedo, porque a velhinha aqui, né, daqui a pouco já se recolhe, não consegue ficar até o final. Tá rezando 4 horas da manhã, só pode querer dormir cedo. E tô até agora acordada também, né? Mas nesse bate-papo aqui, que eu pensei assim para todo mundo, né? Para quem tem essa sessão, porque eu também tenho a sessão Clareza para oferecer. Eu assim, não chamo de sessão Clareza para quando eu divulgo para alguma coisa, porque as pessoas ainda não entendem muito bem o que é. Muitas ainda acham que é consulta. Eu sou nutricionista, né? Muitas ainda acham que é consulta, no caso. Mas o que eu estava pensando aqui também, para quem pode oferecer esse serviço de sessão Clareza, né? Que a gente treine umas com as outras também, fazendo esse pitch de vendas no final, porque o pitch da Thaís foi o que me atraiu. Ela fez um pitch de vendas no final maravilhoso. Então, acho que a gente poderia tirar um dia, né? E fazer essa sessão umas com as outras para a gente dar uma treinada e corrigir. Não, isso aqui você pode tirar. Só que, assim, a minha sessão, ela dura no máximo 30 minutos, né? Também não é uma sessão igual a da Thaís, que dura 1 hora. Mas o que eu ofereço uma sessão Clareza também. O que eu fico receosa? Muitas de vocês, e eu falo isso com vocês direto nos stories, têm chamadas deficientes. E provavelmente uma colega vai acabar olhando e pensando assim, nossa, mas como é que eu vou corrigir a Nutri Heloísa se eu também, às vezes, também peco aqui, também peco lá. Eu fico imaginando... Eu penso assim, esse olhar... mas espera aí, Caru, a sua sessão, o seu pitch pode dar uma melhoradinha aqui. Elo, o seu pode melhorar em tal sentido. Porque a gente está fazendo a mentoria com você, mas a gente também já veio de outras mentorias de marketing, né? Então, assim, a gente agrega muita coisa também no caminho até chegar aqui também, né? Eu fico um pouco com ressalva, porque eu conheço o pitch de todas vocês, bem dizer. Claro, não sei o da Camila e o da Gisela, na verdade. Mas fora isso, todas vocês eu conheço e vou corrigindo nos stories.
tô toda hora chamando vocês, mas aqui tá, e cadê a pergunta? E cadê não sei o quê? E cadê tal coisa? E vamos botar isso, vamos botar aquilo, cadê o CTA? Tipo assim, cortou o vídeo aqui no final, esse aqui ficou truncado. Então, o que eu fico imaginando? Se vocês, e aí eu posso dizer de novo, com exceção da Camila e da Gisela, que eu não acompanhei tão de perto, tá? Que elas estão como convidadas. Mas como que vocês vão conseguir auxiliar se vocês ainda estão colocando a máscara? Ou se você, ou a gente faz e você é uma mediadora. Não, nem pensar. Aí imagina, nós vamos levar um encontro só para pitch. Não, mas também não é fazer igual a constelação de semana passada, né? Com cada uma, né? Isso já é feito no 1 a 1. Não. Se vocês quiserem fazer entre si, vem cá, deixa eu treinar, chamem a Elô no privado e diz assim, Elô, treina aí comigo que eu vou ser o mais sincera possível contigo do que eu identificar. Mas olhando de fora, conhecendo o pitch de todas vocês, os CTAs, algumas coisas que às vezes vocês esquecem, eu fico pensando assim, será que vão conseguir contribuir com a colega de forma estratégica, conhecendo o negócio da colega? Fico pensando, mas é uma opção, se vocês quiserem se chamar no privado, é uma alternativa que jamais, não temos crianças aqui, só não sei se ela é tão interessante assim. Primeiro, a gente põe a máscara, a gente lapida o nosso, para depois a gente conseguir ajudar o colega a lapidar o dele. Vamos lá. Faltou quem? A Suzana está com a câmera fechada e ia tomar banho, e um J ali, a Josi, que é do doce, que também tem pouco, ainda está iniciando. Vamos deixar a Josi mais tranquila. Rai, diga, meu amor. A Suzana também levantou a mão. Para que eu passo a palavra, Suzana. Aquela hora eu acabei não finalizando, porque eu não moro tão perto de todo mundo, como eu tinha comentado com você, estou montando também um curso de automaquiagem online. Então, assim, vai ficar bacana para oferecer como para sorteio, né? Todo mundo está aí na área da beleza, né? Então, mesmo que sejam nutris, mais autocuidado, cuidado pessoal, né? Então, eu estou montando também um curso de automaquiagem. E aí tu disponibiliza a gravação desse curso de maquiagem para elas disponibilizarem? Para elas sortearem, aham. Tá. E falta muito para estar esse curso para elas já oferecerem ou elas deixam em stand-by? Porque até onde eu sei, tu não tinhas gravado ele ainda, né? Então, a intenção é gravar para maio. Tá. Então, meninas, a partir de maio... Para o Dia das Mães, né? Para o sorteio das mães. Show. Então, por que eu te perguntei isso? Porque eu sabia que ele não estava gravado. E eu sei da tua demanda. Então, para as meninas não oferecerem agora, tipo assim, vai ter ali na Páscoa e não vai ter gravado ainda. Então, por isso que eu já trouxe esse adendo. Su, diga, meu amor. Que linda que tu tá. Linda tá sempre, né? Chovendo para cima. Boa noite, meninas. Estou de cabelo bem oleoso, prendi aqui para não ficar muito feio, mas acho que a maioria me conhece. Eu sou nutricionista, sou aqui de Calçado, atendo de forma online, presencial aqui, e acredito que uma forma de agregar no trabalho de vocês é estar oferecendo esse acompanhamento meu, uma consulta, né, de forma online para as meninas que moram longe, e as indicações são de longe, presencial para as que forem daqui. Eu também tenho mais magra, então a gente pode pensar em alguma coisa no mês que eu tiver com um grupo, né, aberto, de ter algum bônusinhos de, vocês podem mandar 2 meninas, né, para participar do mais magra. E é isso. Show. Já pensou em alguma coisa, tipo assim, ok, em relação à sessão, o que tu gostaria já também da volta, ou essa imagem? Não pensei ainda. Eu também tenho muita facilidade, não. Eu tenho facilidade em gravar vídeo, editar, assim, ideias de conteúdo, então eu posso também agregar nessa parte também. Agora, em troca, digamos assim, eu não pensei em nada. Tranquilo. Depois, entre vocês vão também trocando ideias, como que eu poderia, e que nem eu falei, quem não sabe como retribuir, que nem eu já fiquei me sentindo com as meninas, era exatamente o que eu fiz com a Suzana também, o ano passado. Bom, o que eu tenho para oferecer é
sessões extras, é trabalho realmente, porque às vezes é o que a gente consegue trocar. Mas a ideia de ter as aulas bônus do Mais Magra, cara, isso é um baita de um presente para vocês. Se atentem apenas ao número que ela deu, sempre cuidem isso para ficar bacana. Que nem eu procuro dizer para vocês, ó, vamos lançar em no máximo 3 sessões clarezas por mês, porque senão eu não dou conta. E talvez a gente acabe reduzindo esse número para 2, porque em algum momento a pessoa respira também, né? Já é só acelerada. Então a gente organiza à medida que a vida acontece. Mas gostei. Diga, Camille, pode falar. Tu terminou teu raciocínio, porque eu fiz isso com a Rai, eu acho que ela não tinha terminado o raciocínio dela. Terminei sim, tá? Tá bom. Diga, Camille. Então, boa noite. As meninas aqui de Calçado já me conhecem, sabem, eu sou professora, né? Mais de 20 anos professora. E esse ano eu decidi empreender com o meu negócio, né? Então, eu abri meu espaço aqui na minha casa mesmo, né? Um local embaixo aqui da minha casa, onde eu atendo crianças. A princípio, seria crianças maiores, e já estou com uma turminha de crianças bem pequenas. E a minha proposta para essas mães, né, para estar diferenciando o meu trabalho, seria um ensinar pedagógico, com muita ludicidade, com oficinas pedagógicas, onde a criança ela participa de todo o processo, né, bota a mão na massa, e vamos fazer massinha de modelar, e vamos, né, construir tal. Tudo que vocês ofereceram aí me cabe. Né? E aula bônus, tu consegue imaginar, por exemplo, assim, gravar alguma aula para tu retribuir para as meninas também? Elas vão te indicar, ok, mas tipo assim, uma aula bônus para entreter o filho, para cuidar, para quem é mãe. Então, Tatá, era isso que eu estava pensando. Tipo assim, tudo que elas ofereceram me cabe, né? Para mim estar oferecendo para as minhas mães, como sorteio, como brinde, a questão do autocuidado, ali da Camila, a questão, né, do tratar da dor, né? Qual mãe, né? Nesse percurso todo. Eu também atendo crianças, né, que têm necessidades especiais, eu tenho autista severo, tenho intermediário, essas mãezinhas sofrem muito, né? Às vezes não tem vida social e tal. Aí eu fico pensando assim, o que eu poderia dar em troca? De repente, uma aula bônus de brincar. Isso me veio agora também na cabeça, que agora eu sou intérprete, tradutora em Libras. De repente, algum vídeo que vocês queiram, né, colocar uma interpretação em Libras, eu faria a tradução para Libras, né? Não sei. Como a maioria dos vídeos na Hotmart, eles podem ter a opção legenda, não sei se alguma de nós pensaria em algum vídeo em Libras, mas é uma ideia. Uma ideia seria essa aula para ensinar a entreter as crianças, talvez usar a palavra entreter em vez de brincar, para parecer mais, tipo assim, para tu ter tempo para fazer tal coisa, eu vou te ensinar aqui 30 minutos para entreter a tua criança e tu ter uma tranquilidade por X tempo. E aí tu apresenta algumas opções, alguma coisa poderia ser interessante para algumas, não para todas. Acredito que para... Oi. A questão da legenda também, isso é bem assim, porque eu estou por dentro aí da comunidade surda, a maioria, nem todo surdo é alfabetizado em relação à língua portuguesa, e quando eles são também, não às vezes passa muito rápido a legenda, então muita coisa se perde, muita coisa fica sem entendimento. Bem lembrado. E, que nem eu falo, a opção de retorno. Por matrícula, ou por mensalidade, ou por matrícula, por semestre, enfim, eu te dou uma parcela. É uma opção também de se organizarem enquanto a Cá consegue crescer. A Camille consegue ir crescendo dentro do espaço que ela tem. Que eu disse, eu quero perrengue grande para vocês, eu quero pensar no próximo lugar, no próximo espaço, eu quero que vocês cresçam muito. Isso eu falo sempre para todas, né? Terminou, Camille? Lembrou de mais alguma coisa? É isso mesmo. Fechado. Suzana, diga, amor. Eu só queria falar que a ideia da Camille de gravar essa aula para as mães, né, entreterem as crianças é perfeita, porque eu tenho muitas pacientes que têm filho pequeno
E, assim, uma queixa que, assim, não consigo treinar, não consigo fazer nada. Tem algumas que treinam em casa. Eu não sei o que fazer. Eu tenho até uma paciente de bom sucesso que ela tem um filho que tem autismo. E, assim, ela chega na consulta desesperada. Eu não consegui fazer nada de treino esse mês. E aí, alguma coisa para orientar ela em relação a esse filho seria, nossa, um bônus que ela ia amar. E talvez pensar em trazer alguma coisa sua para o online, que a gente consiga levar para essas pessoas, para essas mães também de fora, porque como ela é de bom sucesso, no caso, esse exemplo dessa paciente, ela não conseguiria trazer o filho para fazer um acompanhamento com você, para participar do seu espaço, mas talvez ela consiga comprar alguma coisa online sua futuramente. Viu? Eu digo que a gente cresce juntas. A Júlia, meu bem, chegou. Se puder falar, abre a câmera, senão a gente te espera tu fazer alguma coisa, que eu sei que tu devia estar na rua correndo, mas eu estou muito feliz, que bom que tu chegou. Boa noite, tudo bem, gente? Cheguei um pouco atrasada, sempre na correria, mas estou acompanhando, estou pegando aí. Mo, seja mais que bem-vinda. Semana passada tu não pôde estar, eu estava rindo com as meninas, eu troquei o dia dos nossos encontros para tu participar, tu que não me suma. A Caroline que me ligou, me avisando. Mas, gente, a Ju é a nossa Barbie, que ela tem 1000 empregos. A bicha trabalha em 7 lugares diferentes e o que ela tem de parceria para oferecer, eu vou deixar ela contar. Aproveita, Ju. Tá todo mundo me vendo? Você disse abrir câmera. Agora eu estou te vendo, antes não. Então, gente, eu peguei um pouquinho depois, né? Mas eu sou técnica de enfermagem, tenho uma loja, Caltri, agora há 5 meses, e eu não tenho muita ideia da parceria, do que eu poderia fazer, não. Menina, como que tu não tem muita ideia tendo uma loja física aí no meio de todo mundo, né? Sim, mas eu não pensei assim em algo físico para trocar com as meninas, claro que sim, mas não pensei em alguma coisa assim legal, né? De que interaja o meu público com delas. Não sei, tem que. Ó, ideias para geral, tá? Desde desconto nos produtos de vocês é uma opção. Então, assim, quem vier com indicação das meninas vai ter 10% de desconto na papelaria, vai ter 10% de desconto nas roupas, vai ter um X% de desconto. É uma forma de todo mundo ganhar e tu receber indicações. As meninas que indicam malha para malhar, para não sei o quê, para fazer atividade física, lá eu sei também tem. Parceria pode ser em termos de aula. Tu pode sim dar uma aula para começar um negócio físico. Por quê? Porque tu abriu uma empresa física. Coisas que nós aqui, a maioria de nós, não fez ainda. De ter um espaço, de alugar, de organizar, quais foram os passos que tu deu. Então, tu tens muitíssimo a contribuir com o conhecimento que tu já tem das coisas que tu aprendeu na marra sozinha, ou que tu contratou outra pessoa para te ajudar a pensar, mas é o tipo de serviço que tu podes oferecer. Fora que ainda tem a parte de, eu posso disponibilizar para um sorteio, assim, alguma coisa simbólica, pode ser alguma coisa mais em conta, mais perto ali de 20, de 30 reais, que não seja nem alguma coisa, tipo, muito cara, mas que, tipo assim, ok, esse aqui eu posso disponibilizar uma vez, um mês para Suzana, no outro mês para Rai, e observar o que vem de retorno dessas indicações, dessas porcentagens. Isso a gente faz acompanhando métricas. Tipo assim, ok, depois disso aqui eu tive mais visibilidade, eu tive mais venda. Bom, foi interessante, não foi? Se não foi, aborta no primeiro ou no segundo mês. Mas algumas coisas dá para se pensar. Sim. Né? Ou até alguma coisa em relação a coisas que tu saiba fazer. Nossa, eu consigo fazer rápido um Canva, eu consigo fazer rápido não sei o quê. Ou tu mesmo pensar em brindes para tu ter de serviço para nós. Alguma coisa bem brinde mesmo, tipo assim, é um valor, um ticket mais baixo, mas que tem a tua marca, a tua logo junto, né? São coisas que podemos pensar juntas. Falta mais alguém falar, gente? Acho que a Josi, que recém começou a fazer os docinhos, né?
A Tá já falou. Agora me ajudem, se falta alguém, digam eu. Ó, o que mais que a gente vai falando? Enquanto ninguém diz eu, o que eu separei também para a gente pensar? Páscoa tá ali na esquina. E eu conversei com vocês lá quando eu tive a aula 15 dias atrás com a minha mentora, a gente estava falando de Dia das Mães, não sei o quê, e achamos por bem não apressar para não causar aquela ansiedade. Mas quem for fazer alguma ação em que precisa ter uma encomenda, em que precise pedir alguma coisa para chegar, tem coisas que demoram até serem produzidas e entregues. E aí eu dou o exemplo de vocês dos meus planners. Eu troquei de fornecedor, que era feito lá em Minas, atrasou. Vocês viram, eu cheguei no presencial dia 30 de novembro, não tinha os negócios chego ainda. Chegou 15 dias depois e teve coisas que chegou, juro para vocês, 20 de janeiro. Imagina. Faz parte. Troquei de gráfica, estamos refazendo, já estou fazendo do desenrola, estou organizando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem coisas que demoram um pouco mais. Então, para as meninas que estão pensando assim, como que eu poderia pensar no Dia das Mães? Quais ações eu poderia fazer? Qual brinde eu poderia dar? Qual presente? Qual parceria? Já comecem a pensar para dar tempo de fazer com alguma antecedência. A gente falou hoje aqui da mentalidade de prosperidade, equilíbrio entre dar e receber, para ficar bom para todo mundo. Esse é o grande ponto da prosperidade. É todo mundo ganhar. Não é só a Tatá que recebe indicações, não é só a fulana que dá aula, bônus, não é só a Beltrana que faz não sei o quê. Tem que ficar bom para todo mundo. E uma das coisas que a gente precisa falar, e eu estou sempre martelando com vocês, precisa ficar bom para o cliente. A gente precisa colocar o nosso cliente na frente do nosso negócio. E eu estava falando com uma mentorada semana passada justamente sobre isso. É essa coisa de não ter medo de entregar, de mostrar que sabe, de dar bônus, de dar sessão, que é para justamente mostrar o teu potencial. Essa é a melhor forma de treinar também o pitch de vendas de vocês. A gente treina bastante nos stories, eu estou sempre acompanhando de vocês e lapidando e olhando, mas é uma coisa que ajuda também a vocês se sentirem mais seguras quando vocês sabem que o que vocês têm para oferecer realmente ajuda naquilo que o cliente precisa. E aí eu separei uma pergunta para a gente pensar. Qual é o resultado que tu oferece? Precisa estar na ponta da língua. O resultado é emagrecimento. Ok, mas emagrecimento é amplo. E aqui eu vou trazer esse exemplo. A Tainara, a especialista em esportes. Outra especialista em emagrecimento. Outra especialista em... Então, mesmo dentro de emagrecimento, tem destinos diferentes. Apesar de ser um macro, ainda tem destinos diferentes. E a gente precisa saber falar de bate-ponto. Qual é o resultado que eu ofereço? E aí pode ser que a Josiana esteja pensando assim, nossa, qual é o resultado que eu ofereço? Um doce saborosíssimo. Bem feito, bem higienizado, porque a gente conversou de tudo isso no privado. Mostra o ambiente, mostra tudo limpinho, mostra antes e depois, mostra tudo de toquinha, mostra não sei o quê. Tudo isso foi falado antes. Que é para saber o resultado que oferece de um doce de qualidade com a segurança alimentar. Todo mundo aqui sabe dizer qual é o resultado que oferece de pronto? Camila, eu sei que sabe. Rai, dentro dos cursos, eu sei que sabe. Ela tem falado muito da troca, né, de trabalho, que quer ter coragem de começar, que quer ter mais liberdade. Isso é muito importante. Camila, eu também sei que sabe. Alguém tem dificuldade de, cara, o que eu ofereço? Eu não sei. Vamos perguntar assim que fica mais fácil. Pode deixar que eu vou fazer, tá bom. Todo mundo sabe. Vou presumir que todo mundo sabe. Resultado que oferece. A gente precisa falar muito isso. Quantas vezes falar? Tá, pode falar toda semana. Tu pode falar toda semana de forma diferente. Não é que tu vai botar o mesmo story, o mesmo vídeo toda semana. Porque daí vai ficar chato, né? Ninguém vai querer ver.
Mas uma semana tu fala de liberdade na frente da praia, na outra tu fala de liberdade mostrando que tu tá fazendo teu yoga de manhã, na outra tu fala de liberdade mostrando as tuas aves soltas dentro de casa. Tô dando exemplo daqui. Tu não vai falar sempre o mesmo story gravado do mesmo jeito. Ah, agora vocês não vão sofrer sozinha. Ó, o Joaquim ali. Eu tenho tanta vontade de dar um cheirinho no pescoço dele. Joaquim. Bonitão. Ó, ele tem um zoião, gente. Nem vou falar para ele cantar o tra, tra, tra com a tia Thaís, senão ele canta. E vocês não vão ouvir. Uma outra coisa que eu quero também trazer pra gente. Eu disse que eu tinha bastante coisa para trazer. E eu juro que eu tô encaminhando pro fim, tá? A gente precisa ter coerência entre o que a gente vive e o que a gente mostra. Então, ser coerente é tu conseguir mostrar as tuas bandeiras, os teus valores de uma forma natural na tua comunicação. Isso é muito bacana. Ser persistente não é porque tu falou hoje que tu não vai precisar falar de novo semana que vem, lá no 5º dia útil do mês que vem. A gente precisa persistir. A gente precisa ser relevante. Essas palavrinhas são importantes também. Relevante. Tipo assim, isso que eu tô falando ajuda alguém a ter uma vida melhor, mais fácil, mais leve, motiva, inspira. É relevante de alguma forma? E eu não tô falando que vocês têm que ser relevante o tempo todo. Não é isso. Mostra tu fazendo alguma coisa que não tem nada a ver. Mostra a vida real, mostra bastidores, mostra que tu tá dona de casa, que nem vocês fazem muito bem. Hoje eu tô na skin dona de casa, eu tô faxinando. Não é que precisa ser relevante o tempo todo, mas dentro de um contexto, algumas vezes na semana precisa ser relevante. E se tu tá sendo só relevante, coerente, persistente, tu também precisa ser leve. É o dosar. A vida e a vida real é o filho, que nem a Ju colocou hoje, né? Nossa, eu não posso nem tomar um banho aqui que já tem alguém querendo me maquiar. É mostrar a vida também. E muitas chegam lá, abrem, é como se fosse assim, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, não sei o que, o carro do som passando na sua rua, tipo assim, fecha, e a gente não sabe o que ela come, onde é que ela passeia, onde é que ela gosta de ir. A gente precisa quebrar alguns medinhos de ser julgada. E não precisa, pelo amor de Deus, esperar uma viagem legal para mostrar porque eu tenho uma rotina chata, porque eu não saio de casa, porque eu não tenho uma vida interessante. Gente, eu trabalho em casa e vou da casa para academia, da academia para casa, da casa para academia. Tipo assim, não tem muito. E na academia eu nem levo celular sempre. De noite aqui, às vezes eu fico com medo de ser assaltada, minha filha deixa o celular em casa. Então, assim, tu faz conteúdos. Eu tirei fotos do pão da minha mãe e fiz uma sequência de story. Mostra um pouco da vida também. Mostra onde é que tu estava. Saber mesclar. Ter comprometimento em continuar, em persistir e silenciar quem te enfraquece. E aqui eu vou lembrar para vocês e vou fofocaiar com quem chegou depois, que não sabe essa história, que eu durmo toda semana com a minha avó na quinta-feira. Isso já não é mais novidade para vocês, né? E eu bloqueei a minha tia. A que eu durmo na casa dela toda quinta. Por quê? No dia do meu aniversário, ela estava aqui querendo cagar leis, como que eu não estava mostrando o presente da minha filha mais nova, que não sei o quê, que bababá, quis me encher de osso, sendo que ela tinha ouvido só a versão da filha mais nova, e a filha mais nova não tinha entregue o presente ainda. Então, eu não fui catar o presente e dizer, tá aqui, eu recebi também. Eu não dei nem assunto. Eu só fiz assim, tchuf, tchuf, bloqueei. Ela ficou possuída, queria me tirar do grupo da família, queria um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês? Se eu que durmo na casa dela toda semana posso bloquear ela, ai, minha filha, tu bloquear o seguidor é fácil. É bem fácil, é 3 dedinhos assim, ó. Tu clica aqui, bloquear, ponto.
Então, se te enfraquece, ou tu silencia, ou tu bloqueia mesmo, restringe visualização. Ai, mas é meu tio, eu fico... Restringe a visualização, faz de conta que tu não tá postando nada. Porque a gente não pode deixar que o outro enfraqueça a tua energia. Teu Instagram é o teu local de trabalho, e lá as pessoas precisam respeitar o teu espaço, a tua decisão, a tua energia. E aí eu sempre falei para vocês, é o que tu manda de sinais que tu aceita receber mais. Então, se eu aceito gente querendo julgar a forma com que eu crio conteúdo, a forma com que eu falo das coisas que eu recebo, as coisas do meu aniversário, que eu posso, que eu deixo de postar, eu estou dando sinais para o universo de que eu não sei me posicionar e que eu preciso mais dessas situações que ultrapassam os limites para aprender a fechar o meu campo energético. Eu sei que esse papo energético pode ser doido para vocês, principalmente para a Gisela, que não me conhece tanto ainda, mas, tipo assim, essa é a Tatá metade empresária, metade mística. É a Tatá metade mística falando agora. Mas tem tudo a ver. A gente precisa ser coerente com o que a gente quer. E se a gente quer ser respeitado no nosso Instagram, a gente precisa respeitar os outros, sim, mas também saber exigir esse respeito. Dizer, isso tu tá julgando sem saber. Pronto. Não é nem se indispor para baixaria, não é isso, não é gastar energia, mas é silenciar quem enfraquece. Crescer muito dá trabalho, porque a gente sai da concha da boazinha. A gente sai da concha do querer agradar pai e mãe. Boa noite, meus madrugadeiras favoritas que acompanham o Padre super cedo. Vão dormir com Deus. Eu já estou terminando aqui também, não se preocupem. Mas o que eu quis trazer para vocês é o que a gente emite no universo, o que a gente aceita receber, também precisa ser levado em conta. Se tu para de postar porque, mas o que vão pensar? Eles quem? São pessoas que já compram de ti? É a tua família? É alguém que não é relevante? Alguém que nunca vai comprar de ti? Silencia, minha filha. Não perde tempo, não. Dúvidas? Agora pode perguntar, pode falar, pode compartilhar. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui no bate-papo. Doce fitness para as pacientes. Eu também quero doce fitness para as pacientes, para as Thaís. Ótimo, eu perdi pouca coisa aqui. Diga, Caru. Ô, Josi, você só faz aqueles doces grandes, tipo esqueci o nome, torta alguma coisa, bombom no pote, aquelas coisas grandes, ou você também vai fazer, tipo assim, docinhos menores, unitários mesmo? Porque os Não, faço também. faz os Faço, unitários também, né? faço. Porque às vezes os unitários, um bombom, alguma coisa menor, fica mais fácil de fechar alguma parceria, por exemplo, da Páscoa, ou também de Dia das Mães, faz uma lembrança, um bilhetinho, um bilhetinho legal e coloca um doce seu. Então a gente pode ter você Não, também para. eu tenho uns negocinhos de Páscoa aqui, umas forminhas, só falar que eu faço. Só falar mais ou menos a ideia, se eu não tiver, eu vou em busca, só falar que eu faço gostoso assim, pau para toda obra. E como tem. E não é à toa, ela é super executora. Então, Sim. aí, o Josinho, minha filha, a Júlia já tá fechando parceria. Pode mandar mensagem que eu Então, faço. e como Só tem falar um pouquinho antes, que como eu trabalho na padaria, então, tipo assim, eu tenho que ter um tempo para me organizar, fazer direitinho, mas me falando com antecedência, eu consigo fazer, consigo entregar, tá? Ótimo. Faço E aí um você já pouquinho vai pensando no seu fitness, porque tem as Nutris que a gente pode fechar. A Tatá me deu lá um... Já passei até receita para ela, fitness, amor. Eu fiz uma de teste, uma barrinha de aveia com banana, gostei pra caramba. Entendeu? Para a primeira vez que faz, tá muito bom. Mas eu posso, assim, nos docinhos aí, para lembrancinha, eu faço vocês provam para ver se tá bom, assim, para vocês verem como é que é, a textura, ou coisa.
e depois a gente encomendando aí, a gente faz. Super Eu aberto. acho que a gente pode até elaborar juntos um doce, hein? Uma barrinha proteica, quem sabe? Pode. Pausa 5 segundinhos. Vamos abrir as câmeras e tirar umas fotos enquanto Heloísa e Eu tô Camila ainda super estão aqui. Menina, estava aqui Coisa aí, se pensando. vocês falarem de dica para fazer, pode mandar que eu faço. Vai, já te passo a palavra. Vamos tirar uma foto antes. Eu já tirei. Câmera. Já tava até em postar. Ai, maravilhosa, porque se deixar por mim eu esqueço, né? Vocês sabem. Eu ia lembrar agora no chat Bora a abrir. foto de hoje. Isso Quando aí. forem tirar, avisa aqui. Lembrar de ser blogueira, faz favor. Josi, dá tempo de abrir? Tainara, Camila, quem tá por aí ainda, bora abrir a câmera pra gente fazer uma foto linda. É ajeitar o cabelo. Ajeita. Deixa eu abrir aqui. Para mim, eu vou mostrar para vocês como é que aparece. Esses dias eu vi o repost da Suzana e pensei assim, ela estava com a câmera aberta, mas para mim aparece uma galera com a câmera fechada. Eu não sei se já abriram ou não. E no repost da Suzana eu vi que a aluna estava com a câmera aberta. Ou medo das gafes. Não sei se é porque eu estou gravando. Todo mundo vê câmera aberta? A da Josi tá fechada. Tá. Pois é, não parece todo mundo. Não sei por quê. O que acontece? Mas a minha não tá fechada, não. Eu não vejo todo mundo, porque eu tô no celular. Mas Eu não tô vendo você, não, Josi. Só tá fechada para mim também. Uai, gente. Clica na câmerazinha embaixo. Peraí. Camila e Tainara também estão vendo fechada a câmera. Camila Aonde tá que eu aberta vejo aqui. Me ajuda aí. Para mim, Tá aberta, eu acho. aí foi. Ó, agora fechou a da Elo. Eu acho que tem alguma coisa que fecha e abre. Mas vamos lá, vamos tirar foto. Vocês tirem várias e a gente junta, né? A gente junta vocês, o que Eu tô com o aparece. celular. Peraí. Bora, que eu tô até filmando vocês que estão linda demais no nosso encontro de hoje. Hoje a gente pausou, tira foto, volta todo mundo, que é pra gente aparecer. Aqui, bem. Essa é a minha galera, que eu sou com um prazer tão grande estar com elas. Um grande beijo para vocês, meus amores. Teve uma vez que eu fiz isso com a Caru. Eu disse, de beijo, não sei o que, gravando, e desliguei na cara dela. Lembra, Caru? Lá no início, desligar, deixei gravando aqui, desliguei. Mas, enfim. Amores que precisarem dormir cedo estão liberadas. Agora a gente já se apareceu. E agora eu tenho só mais uma última... a Rai tinha pedido a palavra, né? Mais alguém? Vamos para a Rai primeiro. Vai, Rai. Não, então, eu ia comentar sobre a questão dos doces da Josi, já que aí, né, talvez para o Dia das Mães, nós pudéssemos pensar na lembrancinha voltado para alguma coisa dos docinhos dela, né? Ao invés da gente buscar fora, a gente pegaria dela que já está no nosso meio, né? Com certeza. E papelaria, bilhetinho, tá aí, Dona Rai, para entrar no shape com a gente. Shape não, porque shape é de emagrecer, né? Mas para entrar na roda. É que eu tô muito fitness essa semana, vocês não têm noção. Eu fiz até o doce que a Caru ensinou, ficou meio esquisito, ficou meio aguado, mas tá lá. Tá dando aquela sossega-leão para quando dá a vontade do doce. A Josi quer falar. Diga, amor. Então, eu vi que vocês postaram aquele dia que alguém não tem muita coisa no campo. Os meus negócios lá dos docinhos, quem fez para mim foi a minha prima. Então, se vocês quiserem alguma ajuda, alguma coisa para fazer, eu vou deixar o arroba dela lá no grupo. Vocês procuram ela para poder fazer, que foi ela que fez lá logo, a fotinha do cardápio, tudo direitinho. Aí, se alguém quiser, eu vou deixar lá na mensagem, lá pode procurar ela, tá? Eu já falei com ela, ela deixou super de boa. Show. Aqui. Uma das coisas que a gente falou, e eu falei com quase todas vocês, mas eu quero ressaltar aqui, porque pode, além da Josi, ter outras meninas que também a gente não chegou nesse assunto ainda. Dentro de negócios, a gente precisa também pensar quais são os valores que a gente vai destacar. Para quem eu ainda não mandei, eu entrego um card com 60 tipos de valores diferentes.
Valores, valores éticos, valores morais, valores espirituais, ser amigo, ser leal, ser humilde. Valores é aquilo que a gente é e vai continuar sendo para além do nicho. Isso é uma coisa também que é bem importante a gente entender e falar de forma estratégica do que a gente acredita. Isso é que vai gerar conexão. Isso é que vai gerar a nossa verdade e a gente confortável em falar e ser como é. Então, que nem eu sempre estou dizendo para vocês, eu tenho uma comunicação mais debochada, mais ácida em grande parte do meu momento. Mas esse é uma característica do bom humor. Essa é uma característica daquela coisa assim de capaz, eu sou um amorzinho e boto lá o emoji da unha, vem me fazendo de besta. Por quê? Porque é a minha forma de comunicar. E aí foi o que eu conversei com a Josi essa semana, no domingo, inclusive. Esse tipo de comunicação mais quente não combina com uma fonte muito serigrafada, muito rainha de Inglaterra. Então, isso a Gisela que vai nos ajudar muito, muito melhor que eu, mas que a gente já começa a entender assim, ó, o que eu quero destacar nos meus conteúdos. O que para mim é importante eu não abro mão? Eu não abro mão de bom humor. Bom humor e leveza para mim é uma coisa muito importante no meu conteúdo, no meu dia a dia, nos meus stories, e de mostrar isso. Outra coisa que eu estou sempre mostrando, liberdade. Seja por meio das aves, seja por meio de falas, seja por meio do que for, eu estou sempre mostrando isso. Para quem eu não mandei, depois me relembrem, para a gente estabelecer de maneira estratégica. Eu lembro que Caru a gente fez tanto da parte físio dela, quanto da parte dos produtos. E eu lembro que na época, posso dar um spoiler pequenininho, Caru? Ela disse assim, eu quero amor. Eu disse assim, Caru, presta atenção, garota, que amor, o quê? Eu disse assim, da onde? Vamos voltar para a realidade, não sei o quê. Olha, tu te maquiando sem dar um sorriso, não sei o quê. É tu, minha filha. Então, a comunicação muito amorosa, muito rosinha, muito não sei o quê, às vezes dá um ruído na comunicação que a gente nem se percebe. Josi, mesma coisa, domingo de noite, 8h da noite, ela vai lá e me bota um negócio assim, todo cor-de-rosa, pitico, parecia algodão doce, assim, aquele cor-de-rosa bem aguadinho. Eu disse assim, ô Josi, vem cá, bonito, o que esse rosa tem a ver contigo? Tu tem alguma roupa rosa dentro de casa? Olha, eu falando de roupa rosa, mas deu muita casa de eu estar falando de roupa rosa, de rosa. Eu disse assim, mas de onde, Rosa? Aí diz ela assim, tá, você é boa demais nisso, você podia dar uma aula disso. Para vocês eu dou. Mas é esse se conhecer que às vezes falta no negócio. Então, me relembrem para quem eu ainda não passei, para a gente ter essa conversa e ajustar ainda melhor a comunicação de vocês, para vocês se sentirem bem, parafraseando uma de vocês, na pele de cobra. É para vocês se sentirem bem na pele de vocês. E ela levantou a mãozinha, Carol me disse assim, tá, agora eu me sinto bem na minha pele de cobra, sou eu mesma, menina, e eu xingo, e eu faço, e eu aconteço. Eu digo, é isso que eu quero. Eu quero que tu te sinta bem na tua essência, na tua pele. E onde que isso tem a ver com parceria, com indicação, com troca, com tudo? Porque pode ser que complemente alguém que é mais doce, que é mais branda, que é mais suave, com uma energia mais alta, ou pode ser que agregue com uma energia mais tranquila. Isso tudo tem a ver com coerência, só que a gente só consegue ser coerente quando a gente se conhece, quando a gente se permite se olhar. Então, quando eu vejo muita discrepância, assim, quando algumas coisas me chamam a atenção, eu também chamo a atenção de vocês. Agora que já descobrimos lives para fazer, a gente precisa começar a organizar as agendas, tá? Quando que vai ser a live com quem, quanto que vai ser ali. Se movimentem. Entrem em movimento sem medo, tá? Divulgações. Estabeleçam um dia na semana, uma vez na semana, não precisa ser um dia fixo. Um dia, 2 na semana. Hoje eu vou destacar o trabalho da coleguinha. Eu vou catar um Reels que eu gosto, eu vou catar um conteúdo que eu gosto, eu vou repostar nos meus stories, eu vou marcar. Isso ajuda todas nós. Quando eu faço um elogio ao perfil de outra pessoa, a outra pessoa tem uma alta possibilidade de me repostar. Eu sou vista em outro perfil. Então, lembrem que a gente está aqui para agregar,
para engajar, para divulgar, mas também para ser divulgada, porque quando eu estou lá marcando o perfil da Rai, falando das unhas, eu digo, me marca, não sei o quê, eu só queria que ela botasse eu para saber quem é a Thaís na fila do pão. Ela fala, eu apareço, todo mundo ganha. Então, da mesma forma, pensem, como que eu posso pegar o conteúdo da Caru para falar, essa semana eu vou falar da Caru, tu não precisa virar a Gisela, influenciadora, uma semana eu mostro bolsa, hoje ela mostrou bolsa e sapato para tudo que era lado, e mostra daqui a pouco doce que dá, eu digo, você tá falando lamber a tela, né? Então, assim, pode ser que não seja o teu perfil, mas uma vez na semana, escolhe, avisa a colega talvez, ou nem avisa, faz no dia que fica melhor para ti, e observem. E eu falei com a Camille essa semana de noite, ela tinha me marcado, estava marcado, eu vi, o nome estava escrito certo, estava tudo certo, e não estava aparecendo para mim. Acho que foi domingo de noite, né, Cá? Um sábado de noite, domingo de noite, eu ainda pensei assim, nossa, graças a Deus que eu vi. E aí, foi domingo à noite. Quando que foi? Domingo à noite. Foi domingo, né? E aí, o que eu falei para ela? Observem, o Instagram tem uns bugs, que é o quê? Quando alguém te marca, fica assim, ó, mencionou você no comentário. Então, eu vou pegar aqui a K, vem o bate-papo para cima. Então, se tu... Nossa Senhora. Aqui. Então, se tu não subiu no bate-papo e não tá aparecendo no teu bate-papo quem tu marcou, não tá marcando para o perfil da outra pessoa. Então, vejam, porque o Insta tem algumas instabilidades. Quando vocês forem fazer isso, vou falar de uma colega, vou falar da Tatá, vou falar, marco arroba, para o teu público também achar de quem que ela está falando. Isso também é importante, sempre que possível. A Josi vai fazer no mesmo Insta. É o meu mesmo. Eu recomendei ser no mesmo, porque não faz sentido criar um Insta do zero se ela vai vender para a galera dela, que já é ali da região. Essa foi uma orientação minha mesmo. Dúvidas, meus amores, que vocês queiram trazer sobre bônus, brindes, presentes? Tatá, como que eu poderia chamar uma outra pessoa de fora? Enfim, agora é a hora das dúvidas. Querem perguntar? Vocês estão muito calada. Cruz credo. A gente em sessão não cala a boca, vocês aqui estão tudo quieta. Ô, Tatá, você estava falando da questão da troca, somente troca já é justo, né? Por exemplo, eu indico as minhas pacientes que compram o meu tratamento, eu dou uma sessão com a Suzana. Ou seja, eu estou agregando valor no meu tratamento e estou dando uma lead para ela oferecer a experiência e possível venda. E quando ela faz o mesmo comigo, essa troca por si só já fica uma troca justa. Se ela faz na mesma proporção, sim. Se tu indica 5 pessoas e ela indica 4, 5 todo mês, sim. Agora, se é que nem tu fazia comigo, tu me indicava 5, 6 pessoas e eu com Deus no coração indicava uma para ti, não resolve, não está equiparado. Então, precisa ser bom para todo mundo, não é só eu recebo. Como vocês já estão na mesma região e tem mais ou menos um mês pelo outro o mesmo número, sim, é equiparado. Eu considero equiparado. É o equilíbrio entre dar e receber. O desequilíbrio é, eu não consigo, que nem o dia da votação das estrelas. Su estava concorrendo lá nas estrelas de Nutri e Heloísa também. Eu digo, gente, eu vou subir para cima do muro, as duas são minhas alunas, eu me dou o direito de não votar. Porque senão complica. Em compensação, Paula, que é psicóloga, tipo assim, tá, vai lá, escreve, na hora, vamos lá, escreve, tipo assim, zero problema. Por quê? Porque Bianca não estava concorrendo, né, é de calçado, então tava tudo certo. Isso que eu digo assim, essa coisa do dar e receber tem que ser mais ou menos também o mesmo número. Por quê? Porque Rai fazendo unha da mulherada, pode ser que alguém reclame com ela do calor, do sobrepeso, e que ela consiga indicar, porque daí é o contexto que gerou aquela conversa, uma das meninas. Mas dependendo da situação, vocês conseguem indicar mais parcerias para ela em relação a curso de unha, por exemplo. Ou até mesmo para cliente de unha. Apesar que cliente a gente nem está focando mais, a gente está focando na riqueza, porque eu já falei com ela, vamos focar na riqueza. Vamos focar aqui no curso. Mas vamos supor que vocês indiquem num volume muito maior.
Por quê? Porque a gente fala de mentalidade, a gente fala de grana extra, abre mais o leque para falar do pacote dela. Daqui a pouco, nada contra. Cara, ela está me indicando mais, às vezes é com porcentagem mesmo. E tá tudo bem. E às vezes ela pode pegar o doce da Joseana e fazer o intermédio com a Caru. Porque ela está fazendo com a Josi uma parceria que está super dando certo e ela não vai comer um leito de doce porque ela está malhando linda também no horário de herdeira. E aí ela pode repassar. Então, dá para ser parceria triangulada também. Se atenta a isso. A parceria ela pode também ser triangulada. Nesse exemplo que eu dei de Rai, tem muita indicação especificamente para doces com a Josi. Nossa, eu consigo indicar muito porque elas vão fazer festa de aniversário, elas comentam, elas aqui e elas ali, vão fazer de conta. E aí, daqui a pouco, ela repassa um pouco de doces, dando o devido crédito, obviamente, que é da Josi, mas ela consegue repassar para as meninas de uma outra forma. Isso se chama triangulação. Diga, Rai. E assim, eu acho que na questão da divulgação, no caso assim, se forem divulgar o personalizado, pode oferecer também algo para as clientes que estão vendo, tipo assim, quem vier um cupom de desconto, porque acaba chamando mais, né? Uhum. A troca nesse quesito também, eu acho. Sim, eu sempre faço isso com as alunas da Suzana. Semana passada, na aula, a gente criou o cupom Suzana 10, porque é fácil até de saber quem compra pela indicação da Suzana, porque daí elas vão colocar aquele cupom, e aí eu sempre combino sessões em agradecimento, então eu consigo ter um controle pela Hotmart de quando elas vão usar o cupom. Ou, dentro do Forms, o nome de quem que é. Ó, o Joaquim aposta no sofá fazendo arte. Já estou até acostumada com o Joaquim fazendo isso. Mas é uma boa essa coisa da indicação, da porcentagem, do desconto, até para vocês terem um controle de quem chegou por quem. Porque logo que eu comecei, era muito a Caru indicando. Depois começou Caru, Suzana, Camille. E, tipo assim, daqui a pouco chegou a Regina. E aí ela disse assim, não, ela seguia todo mundo e me disse, Tatá, ninguém conversou comigo no 1 a 1. Ninguém chegou a me indicar. Beleza, então, não foi ninguém. Rai, em contrapartida, não, eu cheguei pelos stories da Suzana, da Caroline. Então, tipo assim, essa coisa é interessante vocês terem um controle para na hora de retribuir a pessoa certa, porque tu vai pegar uma pessoa que segue vários perfis conhecidos. Hoje eu estava conversando com uma das meninas que ela tem várias de vocês e ela se aplicou e chegou pela Caru. Não, foi um pacote que eu comprei com a Caru, mas quando eu olhei ali, ela era seguidora e, tipo assim, tinha a Júlia, tinha a loja da Júlia, tinha não sei quem, acho que tinha a Camila também, tipo assim, um monte de... A Suzana também tinha. Então, eu olhei assim e digo assim, gente, quem será que indicou? Aí depois, lá no final, ela estava, não, quem indicou, eu vim pela indicação da Caru. Isso é o grande diferencial. E eu já botei em todos os meus serviços qual minha aluna te indicou. Porque daí fica muito transparente para a gente ter esse equilíbrio em retribuir. E eu sempre dou retorno para vocês também. Fulana ficou de pensar, fulana ficou de comprar, fulana está pensando no que dá. Lorena levou 6 meses para entrar, e depois que entrou, Caru ganhou as sessões dela. Então, amontoou tudo lá no final do ano, mas deu tudo certo. Então, assim, não importa quanto tempo leve. Às vezes, alguns que tu vai indicar agora, podem ser que leve um tempo até comprar. Tá tudo certo. São leads mais qualificados do que o que chega no Instagram ali, porque apenas chegou. Às vezes só tá ali porque, nossa, caiu aqui de paraquedas, cliquei sem querer no seguir. Pode acontecer também. Minha mãe estava seguindo um eito de gente, eu olhei assim, mãe, o que é isso aqui, mãe? Não sei, eu cliquei. Eu digo, tá, mas quem é isso aqui? Minha mãe seguindo, sei lá, acho que 1.000 e tantas pessoas, e ela quase não abre o Instagram. Aí ela assim, não sei, eu só vejo aqui e vou clicando assim. E aí ela disse assim, mãe, tu tá seguindo todo mundo para quê, mãe? Não precisa. Não sei, eu nem sabia que eu estava seguindo. Às vezes tem uns casos assim, não estou dizendo que é todos, mas pode acontecer. Mais dúvidas sobre divulgação, parceria, brindes? Se surgir dúvidas
durante a semana, sem problema, Mili, é ótimo, né? Vou colocar o pequeno para dormir. Se surgir dúvidas durante a semana, e aqui me surgiu a dúvida hoje, perguntem. Se couber a resposta no grupo, eu levo no grupo. Se for uma coisa muito particular, só tua, eu vou responder no particular, que nem eu já tenho feito com vocês, tá? Demorei para dar resposta, alguma coisa assim, bota lá um oizinho. Hoje de manhã, a Caru me mandou mensagem, eu li a mensagem, respondi mentalmente, fui atender a Regina, comecei a atender, tipo assim, dali a pouco eu vi de noite, eu digo, gente, eu deixei a Caru no vácuo, que vergonha. Aí demorei, mas cheguei. Então, assim, demorei para responder, bota lá um pontinho. Às vezes eu estou me atentando para ler e marcar o não lida, quando eu não consigo responder na hora. Aí eu marco, vocês não lida de novo. Então, assim, eu estou tentando me adaptar com essa falaiagem diferente. Mas está dando certo. Acredito que ninguém está com muita demora acumulada na resposta. E dona Gisela, né? Nunca nem um tchum me mandou assim, né? Tchum. Minha filha, a gente está junta. Aproveite. Pois é, vou aproveitar. Pode deixar. Eu vou lhe aproveitar também. Deixa comigo. Com certeza, tô aí. Deixe comigo que vou lhe aproveitar. Já até mandei uma mensagem lá no grupo para que eu não me esqueça. Depois falando, né? A Júlia, por exemplo, não estava aqui, Júlia. Eu falei que, como forma de retribuir a generosidade de vocês, de ter deixado que eu participe do grupo e tal, quem quiser ser divulgado, vou tirar um dia da semana, divulgar todo mundo. E aí também tem a aula e tudo mais que a gente vai ver depois. Mas eu acho que só quem não ouviu foi a Júlia. Mas eu até já coloquei lá no grupo, para não esquecer. Tá. Ótimo. Ô, Júlia, a Gisela disse no início também que aceita recebido. Country, então? Aham, Com certeza. eu tava pensando aqui, né? Porque você é bem digital, né? E gosta muito. Já tava pensando nisso. Então, com certeza, aceito recebido. E assim, se a parte de divulgação, imagino que seja para sua loja, né? Aí a gente pode pensar em alguma coisa também. E como eu falei lá atrás, é realmente em forma de retribuição. Não vou cobrar nada, nem nada. E aí depois, quem sabe, né? Vira aí um recebido, uma parceria. Sim. Show. Gatas, o último aviso, então, antes, se não surgir mais nenhuma dúvida. Semana que vem, na terça, dia 8, pulamos, tá? Na outra semana, a gente, em vez de ter um encontro na terça, que é o nosso dia oficial, a gente vai ter um encontro na quarta. Por quê? Porque é o único dia que Jessie pode. Jessie é uma maravilhosa, que tem também um grande número de conhecimento. E o mais interessante é que ela conheceu a Tatá na época da pedra, Tatá dona de casa, Tatá antes de ser concurseira, antes de ser bancária, ela foi minha aluna durante 6 anos. Então, eu conheço muito ela, e ela é fera no trabalho que ela faz em mente, em desbloqueio. Ela vai passar uma ferramenta para vocês antes para responder ao vivo, então estejam ao vivo para poderem aproveitar. Ela vai fazer com vocês muito sobre comunicação. Ela é especialista em programação neurolinguística, é PNL, que talvez algumas já tenham ouvido falar. Então, é mais do que a forma de comunicar que a gente fala aqui, eu falo de uma maneira mais rasa, mas ela traz bastante profundidade, que ela trabalha com isso, ela trabalha imersa a isso já tem uns 4, 5 anos. Então, está fazendo faculdade de contabilidade, está fazendo as cadeiras de psicologia também. Eu acredito que ela vai agregar muito nessa nossa comunicação para a gente se vender, na nossa autoconfiança, na nossa segurança para aparecer. Eu procurei convidar pessoas que, primeiramente, eu gosto muito, que eu confio, que eu conheço o coração, eu posso dizer que eu conheço o coração dela, e eu acredito que vai ser muito, muito especial. Então, organizem na agenda de vocês, dia 16, às 20 horas da noite, vai ser numa quarta-feira. Pulamos a semana que vem, vou ter encontro individual com várias de vocês, e nos vemos no dia 16 e depois no dia 22. Fechamos em dúvidas, então? Então, eu agradeço a presença de vocês. Fico à disposição para a gente conversar durante a semana. Fiquem com Deus.